Felipe Neto presidente? Isso mesmo que você ouviu. O influenciador digital mais polêmico do Brasil, Felipe Neto, acaba de anunciar que pretende ser pré-candidato à presidência da República em 2026. O que isso significa para o futuro do país? Será que um youtuber tem chance de comandar a nação? Quem está por trás dessa decisão bombástica? Fique até o final do vídeo porque as revelações são chocantes e podem mudar completamente o rumo da política brasileira. Depois de Gustavo Lima, agora foi a vez do youtuber Felipe Neto dizer que vai ser candidato à presidência da República. Ele postou um vídeo nas redes sociais. Vamos ver. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Bom, nós procuramos a assessoria de imprensa do Felipe Neto, que respondeu com uma risada, né? Ela disse o seguinte: infelizmente não pode adiantar nada, e deu risada. Disse que em breve terá mais novidades e informações. RS. Parece uma brincadeira, parece alguma estratégia de marketing, mas é o que ele diz no vídeo, Andresa. Existem algumas teorias de que ele vai lançar um novo livro, que ele vai lançar um novo projeto e está utilizando dessa estratégia para divulgá-lo. Está conseguindo pelo jeito, né? Utilizar um assunto tão sério assim para uma brincadeira ou uma fake news, né, é algo que o Felipe Neto tem feito aí a vida toda, né? Então, se isso tudo for peça de uma marketing, de alguma coisa para lançar algum produto, é lamentável. A disputa pela presidência de um país tem que ser levada a sério. A gente está falando de uma instituição. Para você ser candidato à presidência, você tem que entrar num partido, essas são as regras, e começar a fazer um trabalho ali, né, dentro de um partido para se legitimar para disputar a presidência da República. Então, no caso do Gustavo Lima, a gente viu que não era, né, uma música nova que ele ia lançar. Ele pensou mesmo em ser candidato, depois mudou de ideia, sabe-se lá por quê. E nesse caso, né, pelo vídeo que você colocou, parece algo que não pode ser levado a sério, pelo menos por enquanto, ainda mais com uma resposta da assessoria de imprensa, né? Risos, lembrou as respostas que o Elon Musk dá quando a imprensa o procura para questionar alguma coisa sobre o X, que eu não vou falar agora por conta do horário, deve ter crianças assistindo. Então, se o Felipe Neto está fazendo uma brincadeira com algo tão sério, acho lamentável, ele deveria esclarecer isso o quanto antes, porque a gente está falando, né, não dá mais para brincar com a política brasileira. Né? A política precisa ser levada a sério, a política interfere na vida das pessoas, o brasileiro precisa se preparar melhor para votar. Isso eu tenho insistido aqui todas as vezes que eu entro, né? A gente prestar atenção que a gente vota para deputado, para senador, para presidente da República, cobrar quais são as propostas de campanha, porque a gente está falando da vida de todo mundo. Você que sai na rua, que não tem um transporte público, que não tem um asfalto na sua rua, que não tem saúde, não tem educação, isso não pode ser levado numa brincadeira de forma alguma, é lamentável. Pois é, e você, coach, como é que vê essa possibilidade, né? Ele diz que vai ser, mas está difícil de acreditar por enquanto, né? Vamos aguardar. Não estou ouvindo o coach. Alô? Agora sim. Está vendo? Agora que ele está no diário, há muito tempo ele escreve um diário e tal, e que ele conta como é que ele virou candidato, vai virar candidato. Não acredito em nada disso, não. Realmente, como a Andressa falou, política é uma coisa séria, sabe? Que mexe com a vida do país, de todos nós, sabe? Mas nos últimos tempos, qualquer um agora acha que pode ser. Basta ter seguidores, não é mais eleitores. Antigamente tinha que ter eleitores, pessoas que acompanhavam o programa do partido, do candidato, que tinham ideias, discutiam ideias e tal. Agora não, basta ter seguidores. Agora não quer dizer que o Felipe Neto, que tem milhões de seguidores, né, vai ter milhões de votos. Uma coisa não quer dizer nada para outra. Nós tivemos agora, recentemente, em São Paulo, o fenômeno do Pablo Marçal, que, aliás, foi lamentável, que foi bem votado, inclusive, que é uma coisa assustadora, que não tinha projeto nenhum, nenhuma ideia na cabeça, e quase foi para o segundo turno. Quer dizer, esse risco se corre. Perfeito. Coach, um abraço, amigo. Boa noite.
de que ele vai lançar um novo livro, que ele vai lançar um novo projeto e está utilizando dessa estratégia para divulgá-lo. Está conseguindo, pelo jeito, né? Utilizar um assunto tão sério assim para uma brincadeira ou uma fake news, né, é algo que o Felipe Neto tem feito aí a vida toda, né? Então, se isso tudo for peça de uma marketing, de alguma coisa para lançar algum produto, é lamentável. A disputa pela presidência de um país tem que ser levada a sério. A gente está falando de uma instituição. Para você ser candidato à presidência, você tem que entrar num partido, essas são as regras, e começar a fazer um trabalho ali, né, dentro de um partido para se legitimar para disputar a presidência da República. Então, no caso do Gustavo Lima, a gente viu que não era, né, uma música nova que ele ia lançar. Ele pensou mesmo em ser candidato, depois mudou de ideia, sabe-se lá por quê. E nesse caso, né, pelo vídeo que você colocou, parece algo que não pode ser levado a sério, pelo menos por enquanto, ainda mais com uma resposta da assessoria de imprensa, né? Risos, lembrou as respostas que o Elon Musk dá quando a imprensa o procura para questionar alguma coisa sobre o X, que eu não vou falar agora por conta do horário, deve ter crianças assistindo. Então, se o Felipe Neto está fazendo uma brincadeira com algo tão sério, acho lamentável, ele deveria esclarecer isso o quanto antes, porque a gente está falando, né, não dá mais para brincar com a política brasileira. Né? A política precisa ser levada a sério, a política interfere na vida das pessoas, o brasileiro precisa se preparar melhor para votar. Isso eu tenho insistido aqui todas as vezes que eu entro, né? A gente prestar atenção que a gente vota para deputado, para senador, para presidente da República, cobrar quais são as propostas de campanha, porque a gente está falando da vida de todo mundo. Você que sai na rua, que não tem um transporte público, que não tem um asfalto na sua rua, que não tem saúde, não tem educação, isso não pode ser levado numa brincadeira de forma alguma, é lamentável. Pois é, e você, coach, como é que vê essa possibilidade, né? Ele diz que vai ser, mas está difícil de acreditar por enquanto, né? Vamos aguardar. Não estou ouvindo o coach. Alô? Agora sim. Está vendo? Agora Que ele está no diário, há muito tempo ele escreve um diário e tal, é que ele conta como é que ele virou candidato, vai virar candidato. Não acredito em nada disso, não. Realmente, como a Andressa falou, política é uma coisa séria, sabe? Que mexe com a vida do país, de todos nós, sabe? Mas nos últimos tempos, qualquer um agora acha que pode ser. Basta ter seguidores, não é mais eleitores. Antigamente tinha que ter eleitores, pessoas que acompanhavam o programa do partido, do candidato, que tinham ideias, discutiam ideias e tal. Agora não, basta ter seguidores. Agora não quer dizer que o Felipe Neto, que tem milhões de seguidores, né, vai ter milhões de votos. Uma coisa não quer dizer nada para outra. Nós tivemos agora, recentemente, em São Paulo, o fenômeno do Pablo Marçal, que, aliás, foi lamentável, que foi bem votado, inclusive, que é uma coisa assustadora, que não tinha projeto nenhum, nenhuma ideia na cabeça, e quase foi para o segundo turno. Quer dizer, esse risco se corre. Perfeito. Coach, um abraço, amigo. Boa noite. Um abraço, obrigado. Valeu, Obrigado, Andressa. Beijo grande. Uma boa noite. Tchau, um abraço para todo mundo. Boa noite.